Saudações rubro-negras, meu nome é Thiago Cauê e aqui a gente fala do Esporte Clube do Recife. Nesse vídeo de hoje a gente vai comentar essa passagem para a terceira fase da Copa do Brasil no jogo na Arena de Pernambuco, Sport 1, Muricy 1. O jogo foi para os pênaltis e aí o Sport venceu por 5-4. De uma maneira geral, o Sport ele jogou um jogo do ponto de vista de domínio bem mais do que o Muricy, porém o Sport foi apático novamente, trocou muitos passes de forma lenta, houve um desinteresse pelo jogo, como houve contra o Santa Cruz. Isso é muito preocupante porque o time entra contra esses adversários mais fracos, né? Sobretudo nesse tipo de contexto, de uma forma muito blasé, muito cheio de peculiaridades, de caprichos para fazer os gols e acaba errando muitas finalizações, como a gente vai passar aqui pelo que eu anotei no segundo tempo, sobretudo. E aí o Sport ele deixa de garantir uma classificação confortável e aí leva um gol do Muricy aos 50 minutos do segundo tempo. Então foi um alerta muito grande nesse jogo para o que vem por aí, né? A gente vai ter uma decisão no próximo sábado já contra o Santa na Arena de Pernambuco, o jogo da volta. Então o Sport precisa, independentemente de quem entrar em campo, e aí eu tô com o Mariano Sosso quando ele reveza o time, quando ele gira o time, porque isso faz parte da cultura de futebol dele, faz parte da filosofia dele, mas que esses jogadores que entrem aí, como foi o caso de Pedro Vilhena ontem, por exemplo, que entrem com muita seriedade, pensando em vencer todos os jogos, que não há isso de times mais fortes e times mais fracos, e eu vou fazer o gol a hora que eu quiser. Não, desde o Real Madrid até o Muricy, o Sport, se ele entrar em campo, ele tem que entrar tentando vencer com seriedade, sem ter muitos caprichos. Então, de uma maneira geral, o jogo aconteceu dessa forma e agora a gente vai destrinchar as peculiaridades desse jogo. O primeiro ponto aqui é que eu preferia Titi Ortiz no lugar de Romarinho. Por que eu digo isso? Porque a escalação de ontem começou com Kaique França, Pedro Lima, Alisson Cassiano, Luciano Castanho e Filipinho, e aí no meio campo ele colocou Felipe, Alan Ruiz e Pedro Vilhena numa trinca, né, num 4-3-3, e aí na frente ele colocou pela direita Barleta, finalmente, como entre aspas titular, na esquerda Romarinho, e aí eu preferia que Titi Ortiz jogasse por conta de dar ritmo de jogo ao jogador argentino que entrou no segundo tempo. Eu acho que Romarinho vem fazendo muitas partidas abaixo, fez outra partida abaixo contra o Muricy, então eu entendo que Sosso gosta mais de Barleta na ponta direita. Isso faz sentido, porque Barleta jogou sempre com uma qualidade muito alta, sempre nessa ponta direita. Quando ele é deslocado para a esquerda, ele não rende o mesmo futebol, mas aí na ponta esquerda eu teria entrado com Ortiz e aí na frente ele entrou com o Zé Roberto, mas eu não tenho nada a criticar porque eu acho que o Zé Roberto precisa voltar ao ritmo, já que ficou parado um tempinho aí por conta da lesão na mão. Então foi basicamente isso a minha principal discordância nessa escalação de ontem. Como eu falei, primeiro tempo do Sport, né? Ele foi razoável, médio, porque muitas trocas de passes, e essas trocas de passes na maioria das vezes foram lentas, aquela circulação de bola que faz parte do trabalho de Mariano Sosso, mas essa circulação ela precisa acontecer com mais velocidade para envolver ainda mais o adversário e definir os jogos. Volume de jogo teve, basicamente só o Sport ocupava o campo de ataque na partida, mas sem criação. Eu contei 2 lances de perigo no primeiro tempo, que foram a cabeçada de Luciano Castanho, o gol do Sport após uma boa cobrança de Alan Ruiz, e uma jogada individual que aconteceu pelo setor direito de Pedro Lima. Ele chuta, a bola pega na rede pelo lado de fora, Zé Roberto até preenche a pequena área pedindo a bola, mas Pedro Lima resolve bater em gol. Então essas foram as únicas chances de gol do Sport no primeiro tempo. Chances baixas, né? Números baixos, porque somente 2 finalizações perigosas assim eu considero um volume muito baixo de tentativa de gol. Nas transições defensivas, faltava preenchimento de espaços no meio-campo mais uma vez. Eu destaquei aqui mais uma vez porque quando o Sport perdia a bola, principalmente no primeiro tempo, era muito lenta essa transição com Felipe, com Alan Ruiz, com o próprio Pedro Vilhena também. E isso não é por conta dos jogadores somente, mas é um detalhe negativo que a gente observa do trabalho de Sosso desde o primeiro jogo da temporada. Então
Sport precisa ser uma equipe mais ágil e que preenche esse meio campo quando perde a bola de maneira mais rápida. No primeiro tempo, como eu falei aqui para vocês, o Sport entrou num 4-3-3, né? Então ficava aquele triângulo, Felipe à frente dos dois zagueiros, pela esquerda no setor de meio campo, Alan Ruiz, pela direita no mesmo setor de meio campo, Pedro Vilhena. E aí variava para um 4-1-4-1 sem a bola. Então esses jogadores de meio se alinhavam com os pontas, né? Romarinho pela esquerda e Barleta pela direita, e na frente Zé Roberto e atrás Felipe, entre essa faixa de meio campo e da zaga juntamente com os laterais. Então é uma variação bastante comum esse 4-3-3 para o 4-1-4-1. Castan marca de cabeça aos 18 minutos do primeiro tempo, após uma boa cobrança de Alan Ruiz. Ele conseguiu se desvencilhar ali de dois zagueiros, né? Ele começa o lance do gol sendo marcado por um zagueiro, mas aí ele vai um pouco mais para frente, depois recua um pouco, ou seja, ele faz um balanço ali, enganando a marcação do Muricy e cabeceia no canto direito do goleiro do Muricy, fazendo 1-0 para o Sport. E até ali a gente imaginava que depois desse 1-0 o Sport ia fazer o que fez com o Trem, por exemplo, fazer o segundo, fazer o terceiro, mas não aconteceu isso. O Sport, pelo contrário, não teve atitude para vencer o jogo. No segundo tempo, quando passa a ter mais chances criadas, ele não capricha no último terço do campo para definir as jogadas. É um time muito detalhista no segundo tempo. Isso prejudicou muito, já que o Muricy faz um gol aos 50 minutos e o Sport se vê numa situação de basicamente tentar vencer nos pênaltis para garantir esse acesso à terceira fase, principalmente esses 2.200.000 que o Sport conseguiu ontem. Então um dinheiro aí muito importante que obviamente vai fazer diferença tê-lo na temporada inteira, né? Seja para contratações, para pagamentos de dívidas. Então se o Sport não garante, se o Sport é eliminado para o Muricy por conta de apatia, desleixo e preciosismo, esses 2 milhões aí iam fazer bastante falta para um clube que já está sendo punido e não tem renda pelos próximos 8 jogos em casa, em competições válidas, sob a gerência aí da CBF. Então percebam a situação financeira que o Sport poderia se encontrar se ele perdesse esse jogo para o Muricy ontem nos pênaltis. E aí a gente vem para o segundo tempo, né? E no segundo tempo, Sosso já faz 3 alterações. Entraram Lucas Lima, Fabrício Domingues e Titi Ortiz. Então ele modificou ali o esquema tático. O Sport sai de um 4-3-3 para um 4-2-3-1. Saem Romarinho, Pedro Vilhena e também saiu Alan Ruiz nessa partida. Então ele configura ali Felipe Domingues como volantes, né? Ele coloca Titi Ortiz como esse meia, uma posição que originalmente ele mais joga. Pela direita, Lucas Lima, como vem fazendo, né? Puxando da direita para o meio, na esquerda, Barleta. E aí trocando sempre, né? Como eu falei para vocês em algum vídeo passado, o Sosso muda muitas vezes esses pontos. O que está jogando na esquerda, às vezes vai para a direita e vice-versa. E na frente, ele continuou com o Zé Roberto. O segundo tempo muito melhor do que o primeiro, um volume gigante de jogo, porém festival de gols perdidos. O Sport criava 3 vezes mais do que no primeiro tempo, mas pecava muito nas finalizações. Barleta teve 2 oportunidades e falhou muito. Gustavo Coutinho também teve 2 oportunidades e falhou muito. E Titi Ortiz poderia ter feito 2-1 logo depois, quando é batido o centro do gol do Muricy. Quando o Muricy faz o gol, o Sport bate o centro, né? Recomeça o jogo aos 51 minutos. Em 3 toques, o Sport já está dentro da área do Muricy. A bola passa na frente de Titi Ortiz e ele perde o gol ali, que seria o 2-1 e evitaria uma disputa por pênaltis. Então percebam aí que é basicamente assim, pessoal. Quando o Sport quer jogar, ele acelera e tenta matar o jogo. Mas quando ele não quer jogar, acha que o gol vai sair a qualquer momento, ele dá chances ao adversário e aí o adversário faz o que fez, como o Santa Cruz na semana passada, o Muricy basicamente no último minuto do jogo. Então você precisa matar os seus adversários o mais rápido possível. Se você fizer 1-0, faça o segundo, faça o terceiro e aí você fica tranquilo. Bota a bunda na parede, como a gente fala, vai lá para trás, deixa ele tocar a bola, mas mate o seu adversário primeiro do que deixá-lo vivo no jogo até o último minuto, porque a gente já viu várias coisas acontecerem no futebol por
por conta disso. O Sport, pela sua incompetência nas finalizações, deixou o Muricy no jogo, como eu falei para vocês, e o time alagoano empatou no último minuto. Então, basicamente, esse tópico aqui é repetindo o que eu falei agora há pouco, né? Você precisa acelerar o jogo, precisa matar o jogo e pensar que, mesmo contra esses adversários mais fracos, você precisa levar o jogo a sério para garantir a vitória / classificação o mais rápido possível. A bola aérea do Sport voltou a ser um tópico muito ruim. O gol do Muricy é dessa forma, né? Moraes, ele cruza ali da intermediária esquerda, um lance assim, completamente evitado. O Luciano Castan acompanha o zagueiro, mas ele não tira essa bola. E aí Filipinho, que na minha opinião foi o principal responsável, larga o lance completamente, tenta cobrir Castan, mas eu tenho certeza que na hora que a bola tá viajando a área do Sport, Filipinho confiou que Castan cortaria a bola e aí ele não acompanha. É um erro assim, amador, um erro muito básico. Mesmo nessas situações, você tem que ir até o final nas jogadas. É a mesma coisa de um centroavante. Se a bola pingar ali na sua frente, de cara para o gol, você tem que ir até o final. Você não pode desistir de nenhum lance. Seja em lance de impedimento, por exemplo, você sempre tem que acreditar. Se o juiz depois vai validar o gol ou se não vai, aí é problema do juiz. Mas Filipinho basicamente largou o lance e deixou o zagueiro, né, do Muricy, que como o Muricy estava aos 50 minutos ali desesperado para empatar o jogo, colocou um zagueiro como centroavante na área do Sport e esse zagueiro foi lá e fez o gol. E ali todo mundo ficava em pânico porque basicamente só os pênaltis ali para o Sport tentar se classificar para a próxima fase. E aí agora vamos para os piores e os melhores da partida. Nos piores eu coloquei 3 nomes. Gustavo Coutinho, por ter errado 2 finalizações que poderiam dar ao Sport mais tranquilidade na partida. Ele errou 2 gols e ele vem com sua segunda partida ruim, né? Então um cara que estava muito bem, deu uma caída. Eu ainda acredito nele, mas não pode errar os gols que ele errou ontem. Felipe, muito mal na marcação, muito mal nas transições, não teve aquele jogo vertical que costuma ter e é o único ponto pelo qual ele se destacou a vida toda, né? Esses passes verticais, esses lançamentos, esses passes diagonais também. Ontem achei ele muito tímido com a bola e sem a bola, com aqueles erros que a gente está acostumado a ver dele, né? E Filipinho por ter basicamente largado o lance num gol ali, mais um gol que nasce nas costas de Filipinho. Eu nem acho o Filipinho horroroso, não acho ele nem ruim. Eu acho que ele é um bom lateral ofensivo, mas ele precisa corrigir erros defensivos porque recorrentemente ele falha e aí o Sport acaba tomando gols nas costas dele ou por conta de falhas dele em disputas de bolas, em marcações, seja lá qual lance for. Então esses 3 aí são meus piores. E como melhores, né? Melhor na verdade, eu só coloco o Lucas Lima, porque eu separei o nome dele pra gente falar agora, porque absurdamente o impacto dele foi muito grande no segundo tempo. Ele meteu 4 bolas para gol, ele entrou participando, dando aquelas bolas no limite certinho ali. A bola que ele dá para Coutinho é no limite do impedimento, então isso mostra que ele é um jogador muito inteligente, não é um cara que já foi seleção brasileira à toa, jogou no Santos, Palmeiras, já teve cogitado até para ir para a Europa no passado, então é um cara muito diferente que hoje, nesse momento, nesse recorte do esporte atual, é o melhor jogador para mim, seja jogando pelo meio, seja jogando pela ponta direita ou até mesmo pela ponta esquerda quando eles fazem essa troca. Então, Lucas Lima foi extremamente decisivo, poderiam ser 4 assistências se os atacantes aproveitassem as oportunidades e o impacto dele no jogo a partir da sua entrada no segundo tempo foi muito grande. Então só coloco ele aqui como o melhor jogador dessa partida e o Sport, espero que a partir de agora, né, comece a mudar essa mentalidade para encarar todos os jogos sendo jogos sérios assim, porque a gente vem aí com o Santa Cruz, depois tem um clássico contra o Náutico pela Copa do Nordeste na Arena também, e aí a gente vai ter uma Série B pela frente, então é respeitar os adversários, não é nem desrespeito isso que o Sport faz, mas talvez excesso de confiança, o famoso salto alto no futebol que esse time já está calçando há 2 jogos. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Se você gosta de conteúdos como esse, aproveita para se inscrever aqui embaixo. Pelo Sport Tudo, até o próximo vídeo. Tchau, pessoal! Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of